Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, depois da tempestade, o Governo lançou uma bateria de apoios. São muitas as medidas para famílias e empresas que vão pesar nas contas públicas. Depois, a antecipação da época de resultados do PSI, que já começou. De seguida, falo com a Susana Paula e o Diogo Mendes Fernandes. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com os apoios a famílias e empresas depois da tempestade e com o impacto que podem ter nas contas públicas, que pode atingir 1.000 milhões de euros. Comigo está a Susana Paula, que acompanha este tema. Olá, Susana. Fazendo aqui um resumo, um ponto da situação, digamos assim, do ponto em que estamos, quais é que são os apoios que podem, no fundo, pesar mais nos cofres do Estado? Pois, essa é uma estimativa que ainda não está feita e o próprio Governo, as finanças deram ordem aos serviços para começar a fazer esse levantamento, ou seja, todas as entidades da Administração Central que têm alguma responsabilidade na execução dos fundos vão ter que o reportar à entidade orçamental. É a antiga Direção-Geral do Orçamento que é aqui responsável, numa ótica de caixa, de fazer o acompanhamento das contas. Mas, como dizias, ainda assim há aqui um potencial de um impacto orçamental elevado. Estamos a falar, o Primeiro-Ministro, no debate quinzenal, agora de quinta-feira, atualizou o montante total para 3.500 milhões de euros e nós sabemos que cerca de 1.500 milhões são linhas de crédito. Portanto, estas não vão diretamente, podem não ir diretamente ao saldo orçamental, só se houver contingências, mas a verdade é que tudo o resto pode ir. E estamos aqui a falar de, digamos, com maior impacto há de ser necessariamente a recuperação de infraestruturas e de património, nomeadamente os 400 milhões que estão destinados para infraestruturas de Portugal poder recuperar os equipamentos, as estradas e as linhas ferroviárias que foram danificadas. A isenção de portagens também poderá ter aqui algum impacto. E depois, pelo menos a mim surpreendeu-me já o impacto, as primeiras estimativas de apoio financeiro à reconstrução de habitações. A estrutura de missão esta semana anunciou que as candidaturas que já foram aprovadas, que são, ou melhor, não é as candidaturas aprovadas, é as candidaturas concretizadas, porque há cerca de 1.000 candidaturas concretizadas, mas num total de 3.000, portanto pode ainda aumentar o apoio a estas famílias, mas já estamos a falar de 75 milhões de euros, portanto aqui um valor significativo. Correspondentes, se a memória não me falha, a qualquer coisa como 12 mil candidaturas. Exatamente, estava a dizer mal, é 12 mil famílias num total de 30 mil, assim é que é, tens toda a razão. Portanto, este impacto ainda pode duplicar facilmente. Isto são tudo questões que vamos acompanhar. Para já ninguém se quer atravessar com uma primeira estimativa, nem o Ministério das Finanças, nem a Comissão Europeia. A verdade é que numa altura em que a margem orçamental, e Miranda Sarmento insistiu nesse ponto por muitas vezes, a margem orçamental é muito pequena. Estamos a falar de um excedente de 0,1% do PIB, são 300 milhões, portanto, muito facilmente corremos aqui o risco de ir ao déficit. Agora, nem todas as despesas para as regras europeias, nem todas elas contam. Essa análise será feita agora, mas qual é a análise que Bruxelas faz em casos como este? As regras europeias já prevêem que as despesas consideradas excepcionais, completamente fora do âmbito de controle dos governos, possam ser excluídas. Isto já aconteceu em 2017, na altura dos incêndios de Pedrógão e da Zona Centro. As despesas, os apoios de resposta foram excluídos na altura do apuramento das regras europeias. Entre lá e agora, além dos anos que passaram, há um novo indicador de apuramento das regras que se chama a despesa primária líquida, que passou aqui a ter um papel central. O Ministro das Finanças, só aqui para fazermos rapidamente o que é que este indicador exige. Basicamente é um travão ao crescimento da despesa a que os Estados-membros estão sujeitos para que a dívida pública fique contida. O Ministro das Finanças esteve esta semana em Bruxelas, em encontros do Eurogrupo e do Ecofin, e falou com os seus homólogos para que estas despesas sejam consideradas excepcionais, os apoios, e não contem para este indicador. Porque na verdade é que, mesmo antes das despesas, das tempestades, as contas públicas já estavam muito pressionadas. Portanto, qualquer margem extra, digamos assim, que o Ministro tenha para não ir ao déficit,
que tem sido uma das grandes bandeiras do governo e sobretudo deste ministro, porque nós já ouvimos falar o ministro da Economia, de certa forma, a admitir um déficit e até desvalorizá-lo, mas deste ministro tem sido aqui uma bandeira, portanto, da Comissão Europeia à margem, ou seja, as regras existem para que estas despesas não sejam consideradas, mas Bruxelas já disse que ainda tem que avaliar, sem saber exatamente que medidas ainda é que estão executadas e que medidas é que impacto é que têm, também não pode dizer que montante é que vai excluir da sua avaliação. E, portanto, é um diálogo que decorre entre Lisboa e Bruxelas. Há aqui também prazos associados a este diálogo. Sim, o que Bruxelas disse é que essa avaliação só será feita... As regras europeias têm um calendário mais ou menos pré-definido, chama-se um semestre europeu, embora não se passe em 6 meses, passa-se ao longo do ano, e tem vários momentos de públicos e oficiais, além de todos aqueles que devem acontecer nos bastidores, mas pronto, em que a Comissão vai fazendo recomendações e apresentando as suas estimativas. Pronto. E com esta revisão das regras e a inclusão da despesa primária líquida como indicador principal, o que acontece é que os Estados-membros todos os anos têm que entregar, até final de abril, um relatório de progresso. E Bruxelas quer que, nesse relatório de progresso, o governo português diga exatamente qual é que é a sua estimativa destas medidas pontuais que possam ser excluídas do indicador da despesa líquida, mas também qual é que é a sua nova estimativa de saldo orçamental. Porquê? Porque se a despesa líquida é fundamental para avaliar o andamento das contas públicas dos Estados-membros. Aliás, se os Estados-membros furarem estes tetos de despesa, pode haver uma abertura de procedimentos por déficits excessivos, que ninguém quer. Mas a Comissão tem também em consideração o saldo orçamental e o andamento da dívida pública. Portanto, todas estas informações que o Governo puder dar até abril e que... Bruxelas fez questão de dizer que é uma informação necessária para a sua avaliação, podem lá estar dar esta margem tão necessária, tão querida a Miranda Sarmento. Cá estaremos para acompanhar esse processo. Obrigado, Susana Paula, e o impacto da despesa com as tempestades no saldo orçamental. E agora a época de resultados do PSI. Está no início mais uma época de resultados do principal índice da Bolsa Portuguesa. Nesta quinta-feira, de resto, a Corticeira Amorim e a Navigator já apresentaram resultados. O lucro, aliás, da Amorim caiu 20%, já o da Navigator derrapou 50% para 145 milhões de euros. A empresa já vai dizer que este foi o pior ano da indústria de celulose. O PSI negocia acima dos 9 mil pontos, em máximos de 2008, um ano que serve assim como uma espécie de marco traumático para os mercados, isto por causa da queda do Lehman Brothers nesse ano. Ora, comigo está o Diogo Mendes Fernandes, que acompanha temas de mercados. Viva, Diogo! Já vamos ao detalhe, mas para já, de uma forma geral, das conversas que tiveste com analistas, que impressões recolheste sobre as expectativas que há para esta época de resultados? Olá, Hugo. Se antes tínhamos um otimismo muito grande sempre cada vez que íamos para uma nova época de resultados, principalmente depois da Covid, 2022, 2023, tivemos sempre muito bons resultados por parte das cotadas. Desta vez há algum otimismo, mas há também muita cautela. Isto porque justamente o PSI está a negociar acima dos 9 mil pontos, é aqui essa marca de 2008 e, portanto, esta época de resultados funciona, sendo também de um ano completo, 2025, funciona um bocadinho como um teste de stress e os analistas têm feito saber que a margem para comparecência é muito pouca, ou seja, aqui tem que haver aqui uma surpresa nos resultados para que este rally do PSI, que já anda desde 2020, possa continuar e, portanto, há aqui várias coisas que vão ser importantes, não só os próprios dos resultados, sobre os quais os investidores já têm alguma visibilidade, tendo em conta que os resultados dos primeiros 9 meses já foram divulgados, todos, menos a Teixeira Duarte, que não os divulga. Há também aqui um foco muito grande sobre o guidance para 2026, numa altura em que temos cada vez mais dificuldades, principalmente em fazer crescer linhas como receitas, lucros que já estão em máximos de vários anos por parte de várias cotadas, e depois também a parte que diz respeito à remuneração acionista. As cotadas do PSI são conhecidas por serem muito simpáticas nessa vertente e, portanto, isso é também um foco se uma possível queda de resultados vai manter ou não. Por exemplo, hoje com os resultados da Corticeira Amorim... Hoje quinta-feira, exatamente, com os resultados da Corticeira Amorim, apesar de uma queda muito significativa dos lucros,
lucros. A administração disse que vai manter e pretende manter o dividendo, e essa é também uma forma de agarrar os investidores. Os investidores, naturalmente. E, portanto, esse é um dos pontos para os quais vão estar também a olhar. E quais os setores para os quais há mais otimismo e já agora pessimismo? Sim, o PSI divide-se aqui entre os setores com mais peso, basicamente o setor da energia, a que junta também o BCP, o retalho, e depois temos aqui a pasta e papel. Eu, se calhar, começava pelos que concentram mais pessimismo, até porque alguns resultados já foram divulgados. Estas cotadas, aqui falamos da Altri, Navigator, Corticera Amorim também, e a Smapa, por ser a maior acionista da Navigator, concentraram grande pessimismo, foram muito penalizadas por menos consumo de papel, também pela descida dos preços, e o quarto trimestre é um período sazonalmente muito negativo para estas cotadas e, portanto, é onde recai mais pessimismo. Isto não é novo, já tem acontecido durante grande parte de 2025. Depois aqui há algumas cotadas que estão a lidar com muita concorrência. Este é um cenário que nós temos visto. Por exemplo, no retalho temos a Sonai a lidar com a concorrência da Mercadona. Há uma espécie de prova de fogo à medida que a Mercadona começa a entrar nas grandes cidades, em Lisboa e também no Porto. A nós, aqui no caso da Digi, e o CTT a virar-se para a parte das encomendas, onde também lida com concorrência da DHL, da UPS e de outras empresas espanholas. E, portanto, o foco nestas empresas está em perceber se elas conseguem manter uma margem significativa e considerável, mesmo face a esta crescente competição. E depois há as cotadas mais importantes do PSI, principalmente do setor da energia. Este ano temos algo que não costuma acontecer, que é EDP e EDP Renováveis. As perspectivas são bastante distintas. Por um lado, se perspectivam resultados sólidos, normais para a EDP Renováveis, há aqui mais receios sobre o que será a rotação de ativos. 2024 foi um ano muito bom para a geração de energia eólica, e isso poderá não acontecer em 2025 e, portanto, podemos ter aqui também uma queda. A REN é sempre um farol de grande estabilidade e que os analistas gostam muito e os investidores também, porque é muito previsível, está muito pouco exposta à volatilidade e, por exemplo, num cenário em que possamos ter aqui uma queda mais expressiva dos lucros das maiores cotadas do PSI, a REN é uma das que, mantendo mais ou menos os resultados em linha com as perspectivas, poderá beneficiar deste de facto de ser uma empresa muito estável. Depois temos também o BCP, há muito otimismo no BCP, estamos aqui a olhar para a possibilidade de chegar a €1 por ação. Grande parte do otimismo já está incorporado, mas há aqui uma possibilidade de o banco ainda surpreender. Vamos ver exatamente o que é que vai acontecer, mas as contas dessas cotadas são muito importantes. 40% do PSI está concentrado aqui entre ADP, Galp e também BCP, e portanto esse será praticamente o farol para esta época de resultados. E aquele fator que eu mencionei no início, aquele ano traumático de 2008, estamos agora em máximos exatamente de 2008, este fator pode ter alguma influência, sabendo nós que os mercados têm tanto de análise como por vezes de gestão de expectativas e medos por parte dos investidores? Sim, exatamente. Não era algo para onde eu estivesse a olhar, mas de facto houve um analista que apontou exatamente isso, ou seja, o facto de estarmos em máximos de 2008 e termos investidores que estão agora a recuperar ou a atingir cotações positivas dos investimentos que fizeram nessa altura, pode ter aqui um efeito psicológico, criar alguma resistência natural e aqui terem alguma motivação para liquidar as suas posições. Daí que esta época de resultados tem uma grande importância e é mesmo preciso uma surpresa para que isto continue. Ou seja, a maior parte dos analistas com quem eu falei apontam para uma consolidação abaixo dos 9.000 pontos caso não haja surpresas. Isto aqui falamos de surpresas não só por parte das cotadas do próprio índice, mas também de uma situação macro mais estável. Por exemplo, se virmos o BCE a cortar juros, poderá ter aqui algum efeito em algumas empresas que são mais intensivas de capital e, portanto, com a descida do preço podem beneficiar. E, portanto, não são só questões das nossas cotadas, mas também lá de fora. Portanto, feitas as contas, há esse efeito de 2008 e, portanto, é preciso termos aqui alguma surpresa, que é possível. Por exemplo, ainda há bocadinho eu não falei, mas por exemplo a Galp, que é uma das empresas com maior expressão, exatamente, tem vindo a ser, a ação tem sido muito penalizada, primeiro pelo acordo com a Namíbia, agora não se sabe ainda exatamente o que é que vai acontecer com a Moev em relação aos ativos de venda de petróleo, de bombas e por aí fora, e portanto há aqui algum pessimismo que poderá, caso os resultados sejam bons, resultar aqui numa espécie de
recálculo do preço da ação da Galp. Portanto, temos aqui este cenário muito difícil, muito determinante para o PSI e que vai mesmo ditar se é possível chegarmos além dos 9.000 pontos, superar esses máximos de 2008 ou não, ou se fica para já por aqui e depois com certeza mais à frente. São temas que estou certo que vais continuar a acompanhar. Obrigado, Diogo Mendes Fernandes, e as expectativas para esta época de resultados do PSI 20. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontros para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.